Um poema italiano esquecido, um herói cristão que todo mundo conhecia e uma conexão secreta com o mundo pagão nórdico. Parece ficção, né? Mas em um novo e fascinante estudo, o pesquisador Lorenzo Sterza desvenda um mistério literário de mais de um século. E agora a gente vai entender direitinho como ele fez isso. A pergunta que fica é: o que um poema italiano lá do início do século XX tem a ver com mitos nórdicos? Olhando assim de primeira parece que nada, mas a conexão é bem mais profunda e muito mais interessante do que a gente imagina. O centro de toda essa história é esta obra, A Morte de Parsifal, publicada em 1906 por um poeta chamado Agostino John Sinadignon. Por mais de 100 anos, ela ficou ali praticamente esquecida, nas sombras da história da literatura. E agora está revelando uma ponte cultural que ninguém esperava. Para a gente entender o tamanho da ousadia do Sinadino, primeiro a gente precisa ter uma ideia do gigante cultural que dominava a Europa naquela época, Richard Wagner. O wagnerismo não era só sobre ópera, sabe? Era uma verdadeira febre cultural. A ideia principal de Wagner era a tal da Gesamtkunstwerk, a obra de arte total. Era uma fusão épica de música, mito, drama, tudo junto. E essa ideia foi tão poderosa que se espalhou por toda a cultura europeia, da pintura à poesia. E o auge dessa visão era Parsifal. Na versão de Wagner, o herói é um tolo puro, alguém que, através da compaixão, consegue redimir um reino inteiro que está doente. Era uma alegoria cristã superpoderosa sobre culpa, sofrimento e redenção. Para a cultura da época, essa não era só uma versão do mito, era a versão definitiva. E o momento em que tudo isso acontece é crucial. Sinadino publica seu poema na revista Poesia, do Marinetti, que era um verdadeiro caldeirão de ideias de vanguarda. Ele está escrevendo num momento fascinante, logo depois do pico da influência de Wagner, mas um pouquinho antes da explosão do futurismo. É um tempo de transição, perfeito para questionar os velhos heróis. E é aqui que a nossa história tem uma grande virada. Como o poema do Sinadino vai bater de frente e subverter completamente o ideal do Wagner. O ponto é simples e chocante. O título já entrega tudo. No lugar da redenção, a gente tem a morte. Sinadino pega o maior símbolo de cura espiritual da época e simplesmente o entrega à decadência. É uma afronta direta. Logo nos primeiros versos, a gente já sente o clima. Não tem nada daquela grandiosidade do Wagner. Pelo contrário, o que a gente tem é um lamento silencioso, sussurrado para a natureza. A cena não é heróica, é parada, é só a constatação desolada de uma perda. E essa subversão é sistemática, quase cirúrgica. Sinadino desmonta a narrativa do Wagner peça por peça. Onde tinha redenção, agora tem morte. A personagem feminina complexa, a Kundry, é trocada por uma beleza passiva, fúnebre. E os símbolos de poder espiritual, como o Graal, dão lugar a emblemas de dor e decadência. Essa Mulher Rosa é uma criação totalmente simbolista, uma figura central do movimento decadentista. Os decadentistas eram fascinados pela beleza que se encontra no declínio, na morte. Para eles, numa era cheia de ansiedade de fim de século, a beleza mais pura não estava na pureza, e sim naquilo que é passageiro, fúnebre. E ela personifica exatamente essa ideia. Esse trecho aqui é praticamente um manifesto. Pouca música é uma rejeição direta àquele som orquestral avassalador de Wagner. O que se não estou dizendo é que a grande narrativa unificada já não é mais possível. O que sobrou é o encantamento divino de um lamento sussurrado, que a gente não encontra num teatro, mas na decadência silenciosa de uma floresta. Ok, mas vamos voltar para o nosso quebra-cabeça do início. Onde exatamente entra a tal conexão nórdica em tudo isso? É muito importante deixar uma coisa clara. A ligação não é literal. Sinadino não escreveu sobre Odin ou Valhalla, nada disso. A genialidade da análise do Sterza está justamente em perceber que a conexão é mais sutil. É uma ressonância de ideias, de temas. Então, como essa conexão funciona? Bom, ao rejeitar o ideal cristão de Wagner e, em vez disso, focar na magia, na natureza e num herói que fracassa, o poema de Sinadino começa a soar muito parecido com o mundo da mitologia nórdica. Ele ecoa um universo mais antigo, mais sombrio e bem menos preocupado com a redenção. E tem mais, o próprio mito do Graal sempre teve uma camada pagã por baixo de tudo. A ideia de um rei ferido e de uma terra que sofre junto com ele é um tema que aparece em várias mitologias europeias, incluindo as nórdicas. Sinadino, talvez até sem perceber, estava se conectando com essa corrente mais antiga e menos cristianizada do mito. Então,
No fim das contas, qual é o significado de um poeminha esquecido como esse? Ele funciona como um marco do fim de uma era. É um epitáfio para o ideal romântico do herói que, sozinho, podia salvar o mundo. Um ideal que parecia cada vez mais frágil na virada para o século XX. A mudança cultural que o poema representa é imensa. É a passagem da arte como um ritual quase religioso para a arte como um sussurro melancólico, do herói que salva o mundo para o herói que é engolido por ele. O poema de Cinadino captura o exato momento dessa virada. E os versos finais são de arrepiar. O cisne, um símbolo de pureza, não canta, ele dorme. É uma imagem de beleza pura, mas parada, passiva, vigiando um mundo onde a salvação simplesmente falhou. Uma conclusão poderosa e profundamente melancólica. No final, este pequeno poema, trazido à luz e traduzido pela primeira vez para o português na análise de Sterza, revela algo muito maior. Ele mostra que as preocupações com a crise da fé, com o fracasso do heroísmo e com a tensão entre paganismo e cristianismo não estavam isoladas em um país só. Eram ansiedades que ecoavam por todo o continente, conectando um poeta em Milão a temas que tinham uma ressonância profunda lá na Escandinávia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se um pequeno poema italiano pode guardar um eco nórdico secreto, quantas outras conexões, quantas outras histórias de subversão e ressonância ainda estão escondidas dentro dos grandes mitos que a gente acha que conhece tão bem?